Bom, muito bom dia a todos, ou boa tarde ou boa noite, não sei o horário que você estava nesse vídeo, mas agora vai começar a apresentação sobre URL e Carry String. Dentro desses temas, dentro dessa apresentação, vamos ter os temas. O que é URL, explicado pelo Rian, diagrama URL pelo Rian também, o exemplo prático de URL pelo Matheus, e a parte de Carry String, explicando o que é Carry String, o Paulo, a importância do Carry String, o Kaique, o exemplo prático de Carry String, Giovanna. E sem mais delongas, vamos começar a apresentação. Muito bom dia a todos, meu nome é Anderson Rian. Estarei explicando o que é URL e diagrama URL. Bom, o termo URL significa Uniform Resource Locator, ou traduzindo para o português, significa localizador uniforme de recursos, que significa endereço web, ou seja, o texto digitado na barra de navegação que serve para acessar determinada página ou determinado site, e etc. Bom, a URL é composta por diagramas, sendo elas o esquema e o caminho, onde o esquema é o protocolo de rede e o primeiro grupo de caracteres de uma URL, e o caminho é o endereço nominal de um site em si. Bom, para vocês entenderem um pouco melhor esse diagrama, trouxe dois exemplos de um site da Tecnoblog e outro exemplo da URL. Bom, a URL desse site é https://tecnoblog.net, onde HTTPS é o esquema, o Tecnoblog vai ser o domínio e o net é o TLD, com o tecnoblog.net sendo o caminho. No outro exemplo, o HTTP vai ser o protocolo, o www vai ser o subdomínio, esse nome .org vai ser domínio, a imagens vai ser subdiretório e o logo.png vai ser o arquivo. Bom, concluindo tudo que eu falei aqui de URL, basicamente vai ser esse pequeno endereço na sua barra de navegação que vai servir para acessar vários sites, várias páginas e etc. Bom, basicamente é isso sobre o que é URL, o diagrama. Agora eu vou passar a voz para o Matheus, que estará explicando um exemplo prático de URL em PHP. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o Matheus Silva e agora eu vou estar dando um exemplo prático de URL no PHP. Bom, basicamente o exemplo que eu escolhi para dar seria meio que, entre aspas, uma forma de pesquisa na URL. Na verdade, de parâmetro no URL. Que seria o quê? A página de perfil do usuário, que na verdade seria apenas com o parâmetro do nome. De que forma? Bom, ali como vocês podem ver no código dentro do PHP, a gente primeiro faz uma verificação, ou seja, na URL a gente tendo o caminho, igual o Rian já explicou, a gente pode adicionar alguns métodos daquilo que a gente quer filtrar também. Assim como, por exemplo, a gente tem ali if e set getNome. Na verdade, isso é o quê? Essa parte da variável get nome, ela está fazendo o quê? Ela está procurando o parâmetro nome dentro da URL. E basicamente o que acontece? O iset está perguntando para o método getNome se há algum nome na URL. Aí o if ele está fazendo a função de se houver algum nome na URL, a gente vai criar uma variável que vai estar com o valor do nome que foi localizado na URL, com o parâmetro nome. Então a gente vai colocar que o get vai ser o nome e vai estar dentro da variável. E a gente vai imprimir olá mais o nome que foi localizado na URL. E não necessariamente pode ser apenas o nome, né? A pessoa pode digitar o que ela quer a partir com o parâmetro do nome, com o método do nome. E dessa mesma verificação, se ele vir que não tem nenhum nome na URL, se o valor da URL de nome estiver vazio, ele vai imprimir na tela, aqui no nosso else, ele vai imprimir que o parâmetro nome não foi encontrado na URL. Bom, aqui do lado também temos a maneira correta de se pesquisar. Na verdade, os dois exemplos estão, entre aspas, meio certos, mas só que um está fazendo a pesquisa com o parâmetro e o outro não. Se você colocar essa maneira errada, entre aspas, no
onde você pesquisa sua URL, por exemplo, como Google, ele vai achar o arquivo, mas só que ele não vai estar fazendo a pesquisa igual, por exemplo, do nome. Então, por isso que ele vai aparecer o parâmetro nome não encontrado. E, a partir do ponto de interrogação, ali na maneira correta, no código da maneira correta, que tem a interrogação nome igual a João, é o método que a gente está procurando. Mas, bom, agora eu vou passar a voz para o Paulo, que vai falar um pouco mais para a gente sobre query string. Bom, chegamos à query string. Agora vamos ver um pouco sobre ela. Eu, Paulo César, vou estar apresentando o que é a query string. Bom, a query string é uma parte da URL que contém informações adicionais sobre a requisição que ela está sendo feita. Ela é composta por uma série de parâmetros e valores separados por um e-comercial, e a query string começa com um ponto de interrogação. Por exemplo, na URL que está aqui no slide. Aqui na página, o ponto de interrogação, se a gente for analisar ela, aqui o ponto de interrogação é onde já começa a query string. Então, nome igual a João, idade igual a 30 é a query string. E nesse caso, nome e idade são os parâmetros, e João e 30 são os valores correspondentes. A query string ela é frequentemente usada para passar informações de uma página para outra, entre páginas da web, como um formulário de busca ou em links de navegação. E a query string ela pode ser lida e manipulada por scripts em linguagem como JavaScript ou PHP. E além disso tudo, a query string também pode ser usada para controlar o comportamento de um aplicativo da web. Por exemplo, um aplicativo de comércio eletrônico pode usar a query string para filtrar produtos com base em critérios específicos, como preço ou categoria. Aí, bom, é importante notar que a query string ela é visível na barra de endereço e pode ser facilmente modificada pelo usuário. Portanto, é importante validar e sanitizar os dados da query string no lado do servidor para evitar ataques de injeção do código malicioso. Só uma curiosidade sobre a query string, a localização dela, que é basicamente na URL, né, como ela é uma parte da URL. E, bom, concluindo, isso é a query string, ela é uma parte da URL que contém informações, contém parâmetros, e isso é a query string. Olá pessoal, quem está falando agora é o Kaique. Bom, agora que já sabemos o que é uma query string e sua funcionalidade, por que seria importante utilizá-la? A query string permite que usuários interajam com o conteúdo de uma página de forma mais personalizada e eficiente, onde direciona o usuário para uma página específica para ordenar ou filtrar informações. Um exemplo é: um e-commerce poderia utilizar o query string para mostrar produtos de uma determinada categoria ou até ordenar os resultados por preço. Além disso, é importante para fins de análise e rastreamento, onde por parâmetros específicos é possível rastrear a origem do tráfego, identificar as páginas mais populares e entender melhor o comportamento do usuário. Então, em resumo, o query string é uma ferramenta importante para melhorar a usabilidade e a eficiência de um site, além de fornecer informações valiosas para os desenvolvedores. Olá, meu nome é Giovana. Daqui em diante a gente vai estar trazendo um exemplo prático para a gente estar entendendo um pouquinho sobre a query string, como que funciona, e a gente vai estar vendo um pouquinho também do URL, porque até então os dois assuntos eles são interligados. Bom, a gente sabe que a query string ela é uma parte da URL, né, que contém dados adicionais, que a gente que define esses dados adicionais, que são enviados para um servidor como parâmetro, ok? Então é uma forma de a gente estar passando informações entre páginas ou para um script servidor. Aqui no caso a gente vai trabalhar com enviando informações para o script servidor local, ok? E aí a gente usa ela para estar realizando solicitações específicas ao servidor, para passar informações de formulários HTML e assim em diante. E aí, para a gente estar entendendo melhor, a gente trouxe um exemplo prático, ok? Que eu vou estar explicando para vocês. Então, suponhamos que a gente tem um formulário HTML com campo de entrada nome,
com o campo de entrada nome, e-mail e quantidade e o botão de envio. E aqui, quando o usuário enviar o formulário, o valor digitado no campo ele é enviado para o script ERP, que vai processar o dado e exibir uma mensagem. E aqui dentro a gente vai estar fazendo, definindo a nossa keystring, que a gente vai estar mostrando para vocês como que ela fica. Ok? Então aqui a gente cria o nosso formulário, né? Aqui, como a gente já sabe, primeiro a gente tem a estrutura HTML, que a gente todos já conhece. Dentro do body a gente tem o nosso cabeçalho e temos todo o corpo do nosso código, né? O que ele vai fazer, o que ele vai executar. E aqui a gente cria o formulário, a gente criou aqui o campo nome, o campo e-mail, quantidade e o botão submit, que vai cadastrar, vai estar enviando as informações que o usuário digitar no campo. E aqui é onde a gente entra na keystring, né? A gente vai, após o usuário tá trabalhando no formulário, a gente vai verificar se ele enviou as informações de nome, e-mail e quantidade. Aqui é um cadastro, né? A gente vai cadastrar o nome, e-mail e a quantidade que o usuário comprou em uma determinada loja. Então, é algo bem simples, então ele vai fazer essa verificação. Aí, caso ele tenha digitado todos esses campos e nenhum estiver vazio, vai estar guardando nas suas devidas variáveis que a gente criou aqui, nome, vai guardar nome, e-mail e quantidade, vai guardar quantidade, né? E aí, aqui a gente já definindo a nossa keystring, que vai aparecer lá na nossa URL, né? Porque a keystring, ela é parte da URL. Então, a gente vai fazer o que for necessário com os valores da keystring. No caso aqui, como exemplo, a gente vai exibir os valores disso. Mas a gente pode estar fazendo qualquer consultas, passando informação de um arquivo para o outro e assim em diante, ok? Aí, quando o formulário ele é enviado, o navegador ele vai redirecionar para a URL. Ele vai redirecionar para a URL o exemplo.php, que é o nosso arquivo aqui, ok? Então, ele vai estar redirecionando onde os valores inseridos nos campos de entrada, eles são enviados para o script PHP, que vai verificar se os parâmetros estão definidos naquele string, entendeu? Ele vai fazer essa verificação aqui que a gente está falando, ok? Em seguida, recupera seus valores e exibe uma mensagem. Aí, antes de a gente passar para a próxima parte, a gente pode passar vários parâmetros na keystring e usá-los para realizar diferentes ações no lado do servidor. Mas é importante a segurança a gente manipular esses dados enviados por keystring, como a gente pode validar e sanitizar os valores adequadamente antes de utilizá-los em consultas ou operações. Então, para a gente estar fazendo isso, é importante, isso são boas práticas. Então, é importante a gente estar trabalhando com isso. Então, para a gente manipular dados enviados por keystring, é importante a gente estar validando os dados. A gente vai verificar se os parâmetros esperados que a gente define estão presentes na keystring e se eles possuem um formato correto, entendeu? Então, por exemplo, se a gente espera um valor numérico para um parâmetro, a gente vai verificar se ele é um número válido, entendeu? Outra coisa é sanitizar os dados. A gente vai remover quaisquer caracteres indesejados ou potencialmente perigosos dos valores recebidos. Aí, usar funções de validações específicas, né? Dependendo do tipo de dado esperado, a gente pode usar funções específicas de validações fornecidas pelo PHP. Por exemplo, para validar endereços de e-mail, a gente pode usar uma função que valida isso. Limitar o escopo dos valores. Se possível, a gente pode restringir os valores permitidos por parâmetros específicos. Evitar a execução direta de comandos. Nunca a gente pode executar diretamente comandos ou consultas SQL usando os valores recebidos na keystring. Então, a gente não consegue fazendo isso, tá? E outra coisa é validar permissões e autorizações. A gente tem que estar validando essas permissões e autorizações, né? Além de validar os dados, a gente vai verificar se o usuário ele tem permissão de acessar ou executar a ação que a gente deseja. Então, a gente tem que verificar as permissões antes de prosseguir com qualquer operação sensível, tá? E aí, a gente vai lá mostrar o nosso exemplo que a gente criou. Isso são boas práticas muito importantes. Então, vamos executar aqui e a gente vai estar trabalhando, tá? Vamos aqui colocar um nome, vou colocar nome, e-mail, quantidade de 10 e cadastrar, enviando. Então, ele catou, enviou os meus valores, fez para minha keystring e enviou eles para a parte da minha URL.
Gi, aonde que tá aqui a minha string na minha URL, né? Porque a gente falou que a string ela é uma parte dela. Onde que tá? A string ela é especificada após o ponto de interrogação, tá vendo? Após o ponto de interrogação na URL, e aí ela consiste em pares de chave e valor separados por E, ok? Então, aqui a gente pode ver esses Z, são pares separados por eles, tá bom? Pares de valores, tá bom? Então, aqui a gente cadastrou o nome Giovana Cristina Santos, o e-mail aqui e a quantidade de 10 produtos e assim em diante. Então, eu enviei e esses valores, eles foram verificados naquele if que a gente fez, foram verificados e passados para minha string. Então, basicamente isso, não é algo muito complexo, é fácil de entender. E aqui no finalzinho do código, a gente colocou aqui, ó, esse código que vai exibir o caminho da URL sem a string, tá bom? E aí é bem interessante, eu coloquei para apresentar aqui. Aqui, ó, o URL solicitada, é o exemplo, tá vendo? Exemplo 0. E aí aqui a nossa string, depois o ponto de interrogação, o nome Giovana Cristina, o e-mail, a quantidade e o caminho da minha URL. O caminho que ela fez, ela foi na pasta exemplo prático e de exemplo prático ela entrou nesse arquivo exemplo0.php. Então é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Se vocês gostou, caso tenha alguma dúvida, vocês podem estar falando pra gente. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.